Passear no parque e ter um contato com a natureza é algo incrível, né? Mas e quando no meio de um passeio você acaba descobrindo algo, bom, digamos que intrigante? Como por exemplo, os adolescentes que esbarraram com esse bicho que vocês estão vendo. É pra lá de sinistro, né? Mas se acomodem bem, porque tem muito mais coisa estranha no vídeo de hoje. Isso porque eu vos apresento as 7 criaturas estranhas descobertas por acaso. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mas antes da gente começar, vamos ver aqui quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar criatura estranha aqui nos comentários em 4 segundos. Vamos lá! Game over. Quem conseguiu, eu vou deixar um coraçãozinho ou um comentário, pelo menos pra galera que começou primeiro, tá bom? Porque não dá pra passar o dia todo fazendo isso, mas se você fez, pode ter certeza que eu vou estar lá. Corpo no Paquistão. Na cidade de Lahore, que fica localizada no norte do Paquistão, algumas pessoas encontraram um estranho corpo enquanto viviam suas vidas normais. A descoberta não se tratava de nada humano, mas uma minúscula criatura com cor de carvão, que parecia estar desidratada inclusive, além de, sem vida. Esse pequeno ser contava com dimensões tão minúsculas que chegava a caber dentro de um prato. E sim, ele foi apresentado em diversas reportagens feitas por jornais daquela região, até porque o negócio era estranho, né? A teoria por trás dessa criatura, porém, é muito curiosa, apesar de não ter sido provada de fato, tá bom? As reportagens também não conseguiram trazer a informação do que mais poderia ser aquela criatura. Então se sustentou o fato de que poderia ser sim um alienígena, ou uma espécie de um, né? Bom, o que sabemos é que a criatura está totalmente fora dos padrões naturais, ainda se encontrava em estado de decomposição e estava bastante avançado, viu? No fim, isso nos leva a pensar, será que existe uma raça de mini ETs nos espionando? Seria um tamanho ideal para chegar a algumas conclusões, né? Ou ver a gente tomando banho, senhor. Achado no poço. No país vizinho ao da descoberta anterior, já vê que tem treta aí. Algumas pessoas da cidade de Jodhpur, no norte da Índia, descobriram outra criatura que mais se parece um alien. Os homens estavam cavando um poço quando se depararam com esse ser muito exótico. A criatura era triangular e até mesmo a tonalidade de pele deixava transparecer uma aparência muito humana, né? No entanto, a forma da cabeça e principalmente os olhos fazem com que seja impossível não comparar a criatura com um extraterrestre. Logo, os sites de notícia do mundo todo passaram a divulgar a informação como sendo um suposto bebê de alienígena, principalmente sites que propagam as notícias em base a teorias, não é mesmo? Vocês sabem do que eu tô falando e bom, não tô aqui pra falar que isso é mentira ou é verdade, tô aqui pra trazer pra vocês a notícia. Já os mais céticos dizem que não há como comentar sobre a veracidade da foto, isso porque poderia ser qualquer coisa. Eu ainda vou incluir mais uma teoria com base nos meus poucos conhecimentos ufológicos aqui, tá? Conhecimentos esses que só trazendo vídeo pra vocês. Essa pequena criatura poderia ser uma cria que não deu certo, de algum humano e alienígena, quem sabe? Sendo assim, um ser híbrido. Bom, nós já vimos o caso do cara que fotografou um alienígena. Se você não viu, vai ver que o vídeo tá incrível. E por que não, né, ter uma teoria dessas também? Descoberta na Antártica. Deixando um pouco o subcontinente indiano de lado e partindo para a Antártica, essa próxima descoberta é um pouco mais pé no chão do que normal. Até porque não se tratam de corpos de possíveis seres humanos ou híbridos, enfim, mas de animais que poderiam ser facilmente confundidos com os da fauna de Marte. Será que tem? Vai saber, né? Em 2020, o documentário The Secrets of Antarctica apresentou uma série de descobertas realizadas no Polo Sul. Para alguns, essas descobertas foram feitas por acaso, como é o caso deste pequeno peixe estranho pra caramba com cara de meleca. No entanto, os cientistas por trás do projeto possivelmente já imaginavam que poderia se deparar com animais mais estranhos. Isso porque o mar ainda nos esconde muitas coisas, e se tratando das águas da Antártica,
prática, esses segredos são ainda maiores. Ao que tudo indica, esses peixes não são alienígenas e nem vieram dominar o mundo, tá? Devem ser apenas uma espécie que se adaptou muito bem ao frio da região e possuem tais características para aproveitar ao máximo as condições locais. Mas claro que isso não faz com que elas causem menos estranheza ao olhar, né? O que você achou delas? Dragão ocidental. Perguntinha aqui, você acha que um dragão existe? Bom, um homem ao oeste da China, mais especificamente na região do Tibete, encontrou o que seria um dragão. Veja bem, família, eu não tô falando de um fóssil como, sei lá, de 10 milhões de anos atrás, não. A suposta descoberta seria de realmente um dragão inteiro ali, fresco. Um dragão, entendeu? Bom, além da descoberta ser muito interessante, ela também foi registrada como muito mais detalhes ali do que o habitual. Isso porque as imagens foram feitas em vídeo também. E olha, família, que a imagem até que não tá em uma resolução tão ruim, né? Como geralmente alguns achados são gravados ali. O que faz com que possamos questionar pelo menos ali o fato de ser real ou não. Na cena é possível ver a criatura deitada de lado, com todas as escamas e características em detalhes. O que tudo indica é que esse poderia ser um dragão ocidentalizado, com todas as feições dos mitos contados na Europa. Mas o que um bicho desse estaria fazendo na China e por que esse seria o primeiro grande registro de um animal dessa espécie? Bom, são perguntas sem respostas, é claro. Mas o que você acha? É real ou não? Bicho estranho. Continuando a passear pelas nossas descobertas, e para isso mantemos o nosso itinerário no Oriente, só que dessa vez descendo para a Oceania. No país conhecido como Bornéu, algumas pessoas encontraram uma criatura estranha ainda viva, tá? Passeando por uma floresta da ilha Sarawak. Esse é um dos poucos casos em que as descobertas são feitas com criaturas ainda se movimentando e tendo um registro feito também por vídeo. O monstro encontrado se arrasta pelo chão sem um rumo aparente. Suas garras avantajadas, a falta de pelos e a forma estranha do seu corpo fazem todos os descobridores dessa criatura ficarem assustados, né? A perseguição ao bicho não foi fácil, isso porque ele era lento e parecia estar com algum problema também. Foi justamente nesse ponto em que esse ser exótico pode ter deixado de ser um mistério. Segundo a organização ambiental que atua na região, a criatura seria de uma espécie chamada de urso malaio, e é até que comum na região. Alguma doença poderia ter afetado o animal, fazendo com que ele ficasse ali sem, né, o movimento meio estranho, sem os pelos também. E bom, vamos torcer para que seja isso mesmo, né? Porque, bom, melhor isso do que um extraterrestre, né? Vamos combinar. O feio. Em 2010, uma criatura pra lá de curiosa foi encontrada em uma reserva indígena no Canadá. O ponto de encontro é uma região de fácil acesso e se chama Big Trout Lake, na província de Ontário. Assim que foi descoberto, ninguém sabia dizer o que era aquele estranho ser, mas os índios da região logo apontaram que ele parecia muito com algo que se chama o feio. Na verdade, essa é a tradução, porque no dialeto local ele se chamaria o Maginacos. Alguma coisa assim, tá? Bem perto disso. O feio, pra simplificar as coisas, é considerado um sinal de que coisas ruins estão pra acontecer. Por isso, ele não foi recebido com muito entusiasmo pela população local. Mas os cientistas devem ter adorado ter de estudar aquele estranho animal, né? Porque você sabe como é, mais informação. Segundo o site Live Science, o feio não seria mais do que um vison americano. Vison, parece com os furões, sabe? Mas o que acontece é que ele poderia ter tido uma doença que fez com que ele ficasse com essa aparência aí. Olhando para os dois, será que dá para encontrar uma semelhança? Bom, mesmo que sejam bastante parecidos, é difícil saber se é o certo porque são só fotos. E se os índios disseram que era um sinal de mau presságio, bom, eu vou ficar com o pé bem para trás, tá? Os dois, talvez, só para garantir. Criatura do Panamá. No ano de 2009, uma criatura muito bizarra foi achada no Panamá. Esse ser não trazia nenhum pelo no corpo e sua forma humanoide fez com que os jornais da região logo comparassem com o Gollum, da trilogia do Senhor dos Anéis. Parecidos, né? A estranha criatura do Panamá foi fotografada quando já havia partido dessa pra melhor. Bateu as botas, não sei onde essas criaturas vão parar, mas
provavelmente está num lugar melhor. Seu primeiro avistamento foi feito quando ainda estava viva. Um grupo de adolescentes estava em um lago na região quando viram o bicho sair de uma gruta. Sua forma estranha e o seu jeito de se locomover assustaram os jovens. Eles, devido ao medo do desconhecido, revidaram a aparição com pedradas, o que não é nem de perto uma coisa muito legal de se fazer, né? Segundo o relato, eles temiam ser atacados pela criatura. No entanto, não se sabe se ela foi agressiva em algum momento e acabou ali sendo morta, né? Infelizmente. Os adolescentes então jogaram a criatura no lago, que depois acabou sendo encontrada novamente e feito o registro que saiu em diversos jornais ao redor do mundo. De início não é possível saber exatamente o que é essa criatura, mas depois de vários estudos foi relatado que ela seria um animal conhecido, uma preguiça. Segundo as informações passadas pelas autoridades, a falta de pelos no registro se deu pelo contato com a água no momento da decomposição do corpo. O que não é uma coisa muito interessante, né? Mas fazer o quê? São coisas da vida, né? Ó, encontrou uma criatura, não taquem pedras, por favor, tá? Pode ser, sei lá, um contato ali, assim, com o dedo, quem sabe? Mas então é isso, família, o vídeo de hoje está chegando no final. Você pode selecionar um dos vídeos que está aparecendo aqui, ó, pra você assistir, pra se informar, pra se entreter mais um pouquinho e continuar aqui no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Valeu!